Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez quero saber de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente, participe, deixe sua opinião, participe também do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Está acontecendo em Ribeirão Preto a 27ª edição da AgriShow, uma das maiores e mais completas feiras do agro no mundo e um dos principais agentes de estímulo ao produtor rural. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado a prestigiar o evento, que é considerado um dos 3 maiores ou uma das 3 principais feiras de tecnologia agrícola do mundo e a maior e mais importante da América Latina. Já estive aqui, se eu não me engano, 2017 ou 2018. Fiquei nesse canto aqui e prestei muita atenção no que acontecia. Eu sempre assinei as listas para integrar a bancada do agronegócio em Brasília. Participava e colaborava na minha estatura, que não era muito grande, para esse enorme setor que é o agronegócio. Dizia a vocês que a gente faz o possível por todos aqueles que produzem. E cada vez mais nós queremos que o Estado participe das decisões de cada um de vocês. Estado bom é aquele que não interfere, dá liberdade a quem quer produzir. Tratando do agronegócio, não é uma atividade isolada. Depende também da indústria. Depende também de outros fatores, como foi descoberto há pouco tempo, de fertilizantes. Desde 2008, eu já discursava na Câmara sobre uma grande área que nós temos de potássio, que é na foz do rio Madeira. Mas a história é muito longa. A Petrobras, na época, concedeu os direitos exploratórios a uma empresa brasileira vinculada a uma canadense. E depois eu descobri que isso fazia parte de uma maracutaia. Por quê? Porque pouco tempo depois foi feito o distrato. Obviamente com a Petrobras pagando uma fortuna para essa empresa brasileira. Ou seja, faltou se apurar no passado a indústria do distrato no Brasil também. Temos um projeto, no início do ano passado, que nasceu no Ministério das Minas e Energia, o Almirante Bento, está repousando na Câmara, permitindo que essas áreas indígenas, se a respectiva etnia assim o quiser, se possa explorar o subsolo, bem como o indígena possa também exercer uma atividade lá dentro da sua propriedade, semelhante ao que um fazendeiro do lado executa. Muita gente satisfeita com a liberação do saque de até R$1.000 das contas do FGTS. Afinal de contas, é um dinheiro que estava por ali parado, não é? E o governo achou essa medida para contribuir. A liberação dos recursos está seguindo o calendário divulgado, que segue até 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro. O trabalhador precisa ficar atento, gente. A maioria dos cerca de 42 milhões de trabalhadores receberá o dinheiro automaticamente na conta poupança social digital da Caixa. No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos. Todo o processo aí para pedir o saque é informatizado, não é? O trabalhador não precisa ir à agência da Caixa, bastando entrar no aplicativo FGTS disponível para smartphones e tablets e inserindo os dados pedidos. E outro ponto aqui o trabalhador precisa ficar atento é a retirada do dinheiro, hein?
Os recursos estarão disponíveis até 15 de dezembro. Depois disso, voltam para a conta vinculada do FGTS, depois dessa data, então. Caso o dinheiro não seja gasto, retirado ou transferido para uma conta corrente. Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. O dinheiro não movimentado será restituído ao FGTS com correção pelo rendimento do fundo de garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital. E para saber se receberá automaticamente o dinheiro, o trabalhador precisa fazer uma consulta. O processo pode ser feito tanto no site fgts.caixa.gov.br quanto no aplicativo FGTS. E parece que Lula não quer os jovens sabendo muito do passado do PT. A defesa do legado petista deve perder espaço nos discursos de Lula. Dirigentes do partido disseram ao ex-presidente que está na hora de investir em narrativas que explorem o futuro e que esqueçam o passado. O foco no eleitorado jovem é o principal motivo do pedido de mudança. Quanto mais os jovens olharem para o passado, mais conhecerão o PT. E é aí que está o temor. Petistas argumentam que das coisas boas, o mandato de Lula, que terminou há 11 anos, não faz sentido usar fatos daquela época, no passado, para se comunicar com o jovem, porque no fim acabará o jovem descobrindo os escândalos de corrupção dos governos petistas. Lula se preocupa com a defesa do seu legado desde que deixou a prisão. Em 2020, o PT seguiu o direcionamento do ex-presidente e fez com que esse fosse o mote das candidaturas do partido nas eleições municipais. Mas a estratégia foi um fracasso. O PT não ganhou em nenhuma capital e elegeu apenas 183 prefeitos, o menor número em 16 anos. Portanto, pelo jeito é melhor mesmo esquecer o passado. E o Brasil não é só política e polêmica com artistas, gente. Tem alguns que são talento puro. É o caso da dupla Chitãozinho e Chororó. Quem não gosta, não é? Tem até evidências que é quase um hino nacional. Com 2 anos de atraso por causa da Covid-19, a dupla sertaneja comemora 50 anos de carreira com shows e séries de TV. A dupla, que mora em Campinas, São Paulo, lembra quando explodiu em sucesso. Também os tempos de José e Durval, o início difícil na carreira. A gente só começou a acertar com 8 anos de carreira. Em 1991, depois de 21 anos de carreira, Chitãozinho e Chororó se apresentaram pela primeira vez, só em 1991, no Canecão, o palco mais cobiçado do Brasil. Os sertanejos chegavam à casa que, na sua entrada, tinha estampado a frase: "Aqui se escreve a história da música popular brasileira". Quando a data foi marcada, nós ficamos apavorados. A gente não tinha confiança de que poderia dar certo, de que os cariocas iam curtir a gente, recorda-se Durval Lima, o Chororó, de 64 anos. E aí, na semana da nossa estreia no Rio, teve um pequeno incêndio no Canecão e o show foi adiado. Nós demos graças a Deus, os ingressos esgotaram e quando a gente fez a primeira noite, uma semana depois, eu não acreditei quando vi os cariocas cantando 60 Dias Apaixonado. Enfim, a nossa música estava fazendo sucesso em nível nacional. Daí em diante, esses irmãos do interior do Paraná nunca mais deixariam de fazer parte das programações de rádio, dos especiais de TV, dos palcos mundo afora, comemoram eles, sendo legitimamente representantes da MPB, tornando-se uma das duplas sertanejas mais importantes do país. É a história dessa música que, segundo o Chororó, aos poucos foi rompendo a barreira do preconceito que os dois vão contar em 50 anos por todos os tempos. Turnê que já começou percorrendo agora o Brasil antes de partir para Nova York, nos Estados Unidos. E os 300 mil que Xuxa quer receber de Siqueira Júnior e da Rede TV, hein? Sabemos que eles recorreram para não pagar 300 mil a Xuxa por danos morais.
A ação movida por Xuxa Meneghel é mais uma das tretas entre ela e Siqueira. Xuxa ganhou inicialmente o direito a receber 300 mil por danos morais após Siqueira afirmar que a apresentadora tinha a intenção de levar as crianças à travessura, prostituição e suruba com o lançamento de seu novo livro. A afirmação foi feita durante o programa de Siqueira na Rede TV, por isso ambos são tratados como réus na ação. No recurso, no entanto, da emissora, existe questionamento se a fala de Siqueira levou risco à vida de Xuxa. Já o apresentador cita entre seus argumentos a falta de fundamentação da decisão, alegando que suas falas foram motivadas por comentários e ataques feitos por Xuxa contra a sua pessoa, contra Siqueira. O prazo para a adesão terminaria agora, mas muita gente satisfeita também com a notícia do adiamento. Vimos que o atraso na liberação do sistema e a falta de uma fonte de compensação fizeram o governo adiar o prazo de adesão ao parcelamento especial de negócios inscritos no Simples Nacional. A data que acabaria no fim de abril passou para 31 de maio. A decisão foi anunciada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Esse é o terceiro adiamento. Originalmente, o prazo para aderir ao programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, HELP, acabaria no fim de janeiro. A data foi transferida para o fim de março e mais tarde para 30 de abril. O Comitê Gestor também adiou para 31 de maio o prazo de regularização das dívidas que impedem as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais a entrarem no Simples Nacional. A entrega da declaração anual do microempreendedor individual, que iria até o fim de maio, também foi prorrogada para 30 de junho. Em nota, o Comitê Gestor do Simples informou que o adiamento foi necessário porque o governo ainda não encontrou uma fonte para compensar a perda de arrecadação com o parcelamento especial, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Enquanto o problema não é resolvido, a Receita Federal não pode lançar o sistema que permite a adesão dos devedores. E quanto imposto tendo redução no Brasil, gente? Teve agora mais um conjunto de redução de tarifas de importação. Foi aprovado pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Os pedidos são para zerar o imposto de 15 itens para evitar desabastecimento no país e outros para baixar a 2% de forma permanente as alíquotas de 13 produtos na tarifa externa comum do Mercosul. Segundo o Ministério da Economia, as medidas ainda serão enviadas para apreciação dos demais membros do bloco, na Comissão de Comércio do Mercosul e no Comitê Técnico número 1. Tarifas, nomenclatura e classificação de mercadorias, enfim, algumas análises. Os cortes incluem alíquotas de substâncias químicas utilizadas na produção de maquiagens e tinturas, corantes de cabelos, éter para a fabricação de concreto, tintas para impressão, máquinas de café, raquetes de tênis e proteínas para a indústria de alimentos. Os casos foram aprovados por recomendação do Comitê de Alterações Tarifárias da CAMEX e serão encaminhados à Comissão de Comércio do Mercosul, detalhou a CAMEX. Em outro voto também, conforme recomendação do CAT, o GSEX aprovou 13 pleitos de alterações permanentes na TEC, baixando para 2% alíquotas que hoje estão entre 10% e 16%. A medida inclui produtos químicos usados por diversos segmentos industriais, além de itens para bicicletas, eletroímãs, alho em pó, chapas, folhas e tiras de alumínio. Esses pleitos ainda deverão ser analisados pelo CT1. Um dos serviços mais importantes para estudantes do Brasil é o transporte escolar, não é mesmo? Quantos filhos e brasileiros usam, facilitando também a vida dos pais. E para viabilizar o acesso às escolas e a quem mais precisa, não é? Uma das formas de incentivo à educação executadas pelo governo federal é o transporte escolar. Para garantir essa prerrogativa a estudantes que precisam e residam em áreas remotas, o governo conta com o programa Caminhos da Escola. O programa tem como objetivo renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes de educação básica pública de municípios, estados e do Distrito Federal.
O Caminhos da Escola, que completou 15 anos em março, oferece ônibus, até lanchas, gente, e inclusive bicicletas, fabricados especialmente para o tráfego dos alunos que moram em áreas rurais e ribeirinhas e estejam matriculados na rede pública de ensino ao redor do Brasil, priorizando a qualidade, conforto e segurança do transporte. Para isso, só em 2022, o governo federal já fez a entrega de mais de 1.000 ônibus para os entes federativos. Deste total, 413 foram entregues há pouco mais de um mês. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 2021, houve um repasse de 479,1 milhões de reais para a aquisição dos veículos por meio do fundo. Ainda de acordo com o FNDE, de 2019 a 2021 foram entregues cerca de 7.934 ônibus para o ensino público. De 2008 a 2021, foram repassados pela União aos entes federados um montante de 8,2 bilhões de reais, viabilizando a aquisição de 39.828 ônibus escolares. E agora mais alguns momentos da agenda do presidente Jair Bolsonaro. Gostaria de cumprimentar o meu esposo. Hoje ele está fashion, né? Nossa, montou, né? Uhum. Nosso ministro Queiroga, os nossos secretários, executivos, especialistas, médicos presentes, nossos intérpretes de Libras. Que emoção testemunhar a entrega da nota técnica para a detecção precoce da fibrodisplasia ossificante progressiva, a FOP. Parabenizo o nosso ministro e seus servidores pela rapidez com que cuidaram do tema. E 2 dias atrás, celebramos os 16 anos da descoberta da causa genética da FOP. E hoje anunciamos essa vitória para as famílias. Uma medida simples e sem custos que evitará procedimentos danosos para esses pacientes. A FOP é uma doença genética ultra rara e estima-se que no mundo existam 4.000 indivíduos afetados, a maioria deles ainda sem diagnóstico. E no Brasil, há 94 pacientes diagnosticados. O passo que demos hoje é fundamental para as famílias que buscam respostas para a condição de seu filho. A normalidade do primeiro dedo dos pés é um dos sinais que podem levar ao diagnóstico da FOP e pode ser identificada por meio de um exame físico no recém-nascido. E com essa suspeita, esses pacientes são direcionados para tratamento paliativo de melhora dos sintomas e prevenção da piora do quadro inflamatório da doença. Sabemos que não há cura, mas sempre há esperança da descoberta. E como madrinha da FOP no Brasil, eu reafirmo o meu compromisso de dar visibilidade aos pacientes e às famílias e buscar os não diagnosticados no Brasil. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.